Esse episódio da Gregário Cycling é oferecido por Fazenda Santa Julieta Bio. Alimentos orgânicos direto do produtor. Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling dessa semana. A pauta desse episódio é um dos temas mais pedidos por todos os ouvintes. A gente vai falar sobre destinos dos sonhos, bem pertinho de todos nós, aqui no Brasil. Uma série com 3 histórias, 3 roteiros bem distintos, mas que atendem a todos os níveis de pedal. Histórias com muitas peculiaridades e contadas por pessoas que, como a gente, são apaixonadas pela bicicleta. Bem no centro de Minas Gerais, surge o Caminhos de Rosa, um trajeto inspirado nas raízes sertanejas do nosso grande escritor, o Guimarães Rosa. Essa história é contada aqui pelo criador do circuito, André Zunzum. Com a Serra da Bocaina como referência, várias rotas asfaltadas e desafiadoras, ou até mesmo muito desafiadoras, no trajeto entre Rio e São Paulo, são contadas pelo ciclista Pedrito Richard Neto. E por fim, a primeira rota de cicloturismo oficialmente organizada no Brasil, a história do Circuito do Vale Europeu, e um papo com a ciclista local, a catarinense Jéssica Repke. Então bora com a gente nessa, o episódio Pedalando pelo Brasil começa agora. O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ultra Coffee. Performe o seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição desse podcast. André, é um sonho antigo já, a gente já tinha essa pauta na manga há muito tempo, o Caminho do Rosa. Conta pra gente o que é o Caminho do Rosa e de onde surgiu a ideia de tornar isso uma rota onde se pedala, onde se corre, onde se diverte, onde se experimenta coisas ali. Então essa resposta tem 2 momentos, tá? Então vou te contar um pouquinho da origem do caminho e depois aonde que as coisas se juntaram, né, para virar o que tá virando. Guimarães Rosa, ele estava escrevendo Grande Sertão Veredas, né? E ele sentiu falta de um momento de inspiração. Aí ele procurou um primo dele que falou: olha, eu tô precisando viver o sertão, tô escrevendo um livro e tal. Aí o primo dele falou: olha, daqui uns dias vai sair uma boiada no dia 19 de maio. Se você quiser acompanhar a boiada, você vai para Sete Lagoas e eu te levo lá. E aí assim aconteceu. O Guimarães chega na Ciega no dia 17, tá tendo uma festa religiosa, então vem vaqueiro do sertão inteiro, porque era a festa do Manuelzão. E aí Guimarães anota aquele tanto de história e tal. No dia 19 começa a viagem, né? Ele vem descendo, acho que com 250 bois, e dormindo nas fazendas. E anotando, né? E perguntando assim, por que aquela folha daquele pé, uma folha mais escura do que a outra? Olha, que passarinho que é aquele? Mas aquele ali tem um amarelo diferente, é o quê? E tudo anotando na cadernetinha dele. Beleza. Terminou a viagem, em 1956 ele publica Grande Sertão Veredas. Tudo bem. Em 1999 nós compramos uma fazenda em Curvelo. E aí a gente começou a receber pesquisador para falar do tal do Guimarães Rosa. E a gente assim, cara, o que tá vindo gente do Brasil inteiro filmar e gravar e televisão desse tal de Guimarães nessa casa velha, né? Que pra gente era a casa tem hoje 120 anos. Então, assim, era uma casa velha. Eu falava, que história é essa? E aí foi despertando curiosidade. Eu era novo, na época eu tinha 14 anos, não sabia nem o que estava acontecendo. Mas fui crescendo a ideia e tal, beleza. Quando foi em 2009 eu começo a correr, me torno ultramaratonista, né? E sou especialista em corrida acima de 200 quilômetros. E aí, quando foi em 2013, descobri que tinha um diário dessa viagem. E que o diário, a editora Nova Fronteira, tinha publicado isso no formato de um livro que chama A Boiada. Aí eu comprei e li esse diário, que era o diário da viagem. E aí eu falei, caralho, ele dormiu aqui em casa. Aí eu fui descobrir que foi lá em casa que descobriu que ele era médico, porque tinha um morador passando mal. E aí eu comecei a descobrir quem que era Guimarães Rosa. E aí eu corria e eu falei, porra, olha que lugar bacana, que história bacana de contar. E correndo. Aí juntei 10 amigos e fizemos o caminho do Guimarães Rosa. Peraí, você era um ultramaratonista que descobriu que na casa que você tinha uma fazenda, o Guimarães Rosa tinha passado uns dias ali e se inspirado para escrever algumas das suas principais obras literárias. O que aconteceu? Ele só teve uma experiência no Sertão Mineiro. Ele vai embora de Código com 7 anos, estudar em Belo Horizonte, vira médico, trabalha em Taguara,
faz concurso para o consulado, vai ser cônsul em Hamburgo enquanto estava tendo a Primeira Guerra. O Brasil rompe com Hitler, ele volta para o Brasil e vai trabalhar no IBGE e começa a pesquisar cartografia e todo o Cerrado Mineiro e tal, e começa a trabalhar nas publicações dos livros. E aí, ele, quando tinha muitos anos que ele não ia em Codesburgo, ele sentia falta do sertanejo. E aí ele vai viver essa experiência, que é a única. E aí, quando chega em 2014, eu descobri do diário, e quando eu fui pesquisar o caminho, eu descobri que a única fazenda que ainda estava preservada dessa experiência era a minha. E só um detalhe, de que já o Grande Sertão em Veredas já foi considerado um dos 100 melhores livros do mundo, já escritos. Então não é que é qualquer literatura, ou é uma literatura mundial, né? É o único brasileiro, e ele está entre os 10 primeiros. Agora, deixa eu só entender um pouquinho melhor. Esse rolezinho, essa corrida que vocês fizeram aí com os 10 amigos, tinha quantos quilômetros? 250. Ah, beleza. Tipo um 7-1, então, né? Aí, cara, aí a prova criou um estigma de ser muito difícil. Aí, no outro ano, os 10 voltaram. E um dos 10 falou, isso aqui tinha que ser feito de bike. Aí eu fui procurar, não tinha no Brasil, naquela época, uma prova no stop de 300 quilômetros de mountain bike. Não existia isso. Isso foi em 2014. Aí eu conversei com alguns ciclistas de Belo Horizonte, os caras, isso não existe. Eu falei, mas não existe. Porra, por que você não pedala? Aí eu juntei, aí você já conhece os loucos, né? Foi 3 loucos e nós voltamos de novo. Aí foi pedalando e a gente correndo. Quem correu não completou de novo e quem pedalou chegou. Aí a prova criou um estigma. A gente hoje é a 3ª corrida a pé mais difícil do mundo e tem entre as 3 e a mais difícil do Brasil. E aí eu achei que a bike foi super suave, porque o cara gastou 16 horas. Eu imagino, André, que ao longo do tempo, eu acho que isso é bem visível, inclusive no site de vocês adaptaram esse desafio para meros normais, né? Assim, tipo, a coisa hoje é um pouco diferente, né? Inclusive, é um caminho que não precisa ser corrido como prova, né? Aí, Leandro, aí vem um negócio que, assim, é o ponto que a Caminho de Rosa está hoje. Porque o que eu queria era que a galera sentisse essa paixão que Guimarães... Porque, assim, cara, o cara escreveu a principal obra nacional, vamos falar assim, se considerar que ele é um brasileiro entre as 100, a principal obra nacional baseada numa experiência. Aí, reviva essa experiência. Eu queria isso. E aí, com a pandemia parada, eu trabalhei um reposicionamento da Caminhos de Rosa muito nesse sentido, de tornar o evento mais democrático. Então, a gente tem agora até uma pedalada ecoliterária, né? Um pedal de 10 quilômetros, dura 2 horas, que a gente conta o Grande Sertão Veredas ativas, tocando violão, cheio de parada, para poder democratizar, tipo assim, para você usar a bike em outros momentos para qualquer pessoa, né? Eu acho que a gente tem que deixar esse legado, assim. E a gente continua sendo uma prova difícil, mas hoje a gente já não é mais visto, muito mais como cultura do que como uma prova difícil. Agora, entender uma coisa também, André. O percurso, como vocês criaram? Seria uma réplica do que foi essa viagem do Guimarães? Ou você criou meio da tua cabeça ao redor das tuas montanhas? Aí vamos falar do teu sertão. Não, cara, eu peguei o diário e marquei o nome das fazendas, assim, né? E aí ele falava 20 léguas, né? Tinha algumas referências. Aí eu peguei o diário, fiz a anotação no caderno e fui, tipo assim, aonde que é a Fazenda Meleiro? É ali no meio. Aí eu pegava o carro e ia atrás da tal da Fazenda Meleiro. Pá, achei. Onde que era a Fazenda Santa Catarina? Lá, achei. Aí depois eu vi a rota que era viável hoje. Claro. E hoje como que tá essa rota, vamos falar? Ela sai de onde? Chega aonde? Quantos quilômetros? Qual a altimetria? Como funciona? Cara, ela é uma prova que sai de Três Marias e termina em Paraopeba. É uma rota de 302 quilômetros. A gente cruza por 5 municípios, mas o atleta só tem acesso ao centro de um. Então, você larga em Três Marias, vai para Morro da Garça, que são 160 quilômetros, e tem uma turma que larga de Morro da Garça e dá uma volta para poder também fazer 160, e aí a prova termina com 302. Mas você estava até comentando disso. Se alguém quer, por exemplo, eu quero ir ao Brasil e quero fazer a rota quando não é no evento, na competição, eu posso fazer? Pode. Se você entrar no site da Caminhos de Rosa agora, lá em Peregrinação Cicloviagem, vai ter o percurso e a gente deixa ele disponível para download. A gente faz... eu não esqueci o nome do software agora,
mas é um site que está lá toda a altimetria, o percurso para download, comentado, onde você pode dormir. E agora a gente está refazendo a questão dos contatos, porque ficou 2 anos não podendo fazer, mas está lá no site para quem quiser, caminhosderosa.com.br. Tem lá percurso, está lá o mapa para consultar, comentado, tem foto. Se você entrar na página de foto, você tem foto do caminho inteiro, de ciclista, caminhante, tem tudo lá. A galera manda foto, a gente coloca no álbum também, fotos de atletas, a contribuição da galera. Ô André, quando você mesmo contou aí, quando Guimarães Rosa voltou para experimentar, ter de volta a experiência do sertão, ele ficou olhando o passarinho, ele ficou olhando a folha, ele viu as experiências verdadeiras do sertão mineiro, né? Hoje, quem pedala e quem participa das caminhadas por aí, ela consegue experimentar coisas parecidas, ainda tem esse contato com o sertão de antigamente, ou já tem uma mudança muito grande do que ele encontra ao pedalar por lá? Olha, essa resposta fez a gente mudar o conceito da Caminhos de Rosa, inclusive para esse ano, assim, a gente vai bater muito em cima disso. Porque, assim, e até um sertanejo local que fala isso, ele fala assim, olha, o sertão geográfico mudou. Você deixou de ter o cerrado, você deixou de ter aquele gado, e hoje você tem um eucalipto, você tem fazendas mais estruturadas. Mas a alma do sertanejo, ela ainda permanece, então ele continua com suas tradições. Então, assim, o ponto geográfico, você mudou o visual, mas as relações humanas ali, elas ainda são muito presentes. Então, os moradores oferecem ajuda. Ele fala assim, às vezes, vê na prova, fala assim, você está indo para Morro da Garça, procura o prefeito, ele gosta muito desse pessoal que anda pelo caminho. Então, e aí, assim, cara, a gente, foi uma coisa que durante a pandemia refletiu, que a gente mudou o posicionamento em relação a isso. A gente agora vai organizar um festival folclórico sertanejo, que busca preservar essas coisas do carro de boi, folia de reis, com gado, e aí nós vamos fazer esse festival, ele vai durar 20 dias, que entra a prova de bike e de corrida, justamente para resgatar e trabalhar essa cultura enquanto o atleta está pedalando, vai estar tendo um festival folclórico ali, estruturado, com rede hoteleira, todo mundo preparado para poder o cara, de fato, se ele não sentiu no percurso, que ele sinta ali, ou que o acompanhante que não vai pedalar, mas que ele passe por essa imersão. Quando a gente começou em Cordesburgo, não tinha hotel. Então, tinha que ficar hospedado na casa de morador. E aí eu falei, cara, isso é a mesma coisa daquelas guest house europeias, né? Que você fica na casa do morador e o cara não muda o hábito dele. Aí eu fiz um texto que chama Hospedarias, explicando esse conceito na Europa e falei que a gente estava fazendo igual no Brasil. E a gente chegou a hospedar 300 pessoas em 80 casas de família. Caramba! Eu falei assim, né? O treinamento, ele condizia basicamente com higiene. Eu falava, olha, você continua fazendo o seu biscoito, se ele queimar o fundo, é isso aí. Ele tem que ter o fundinho queimado. Você continua recebendo sua visita, conversando na sala, faz o seu café adoçado, continua a sua vida, mas a casa tem que estar impecavelmente limpa, aconchegante, ele quer saber do seu dia a dia. E aí eu comunicava com o atleta a mesma coisa, falava assim, olha, você entra na casa de um sertanejo, ele não é uma rede hoteleira, ele tem um hábito de vida dele, ele vai abrir sua casa, mas você está entrando na rotina dele. E aí, assim, cara, deu match, todo mundo adorou, e assim, a pré-edição desse ano a gente teve que transferir para Paraupeba por conta do festival, que é uma cidade vizinha mesmo, e os atletas já estão cobrando a hospedarias, mesmo com rede hoteleira bem estruturada e tudo, a galera que já veio quer ficar na casa do morador. E época do ano, cara, com relação a aproveitar melhor justamente a viagem? Nicolas, a gente faz em agosto, cara. Por quê? O sertão com chuva, ele vira Mata Atlântica, ele fica verde. Agora, em agosto, a gente já vai estar... A gente já não chove lá na fazenda há 5 meses. Há 1 mês, na verdade. Para a prova, serão 5 meses sem chuva. Então, tem lugar que você pega 40 centímetros de poeira. A sensação que eu falo para a galera conseguir compreender é o seguinte. Sabe quando você está num riacho de água cristalina, então uns 30 centímetros de água, aí você vai pisar na pedra, assim, aí você vê a pedra, você vê seu pé, mas você fala assim, será que vai? É ali mesmo? Aí você pisa com cuidado. É a mesma sensação, seu pé afunda igualzinho afunda na água. É aquela poeira, pó mesmo, é você passar com tudo seco, não ter nada, você passar em cima dos córregos, não sei o quê, tudo as pedras, tudo trincadas. É isso que precisa. Isso é a alma. Se fosse tudo verde, ia ser igual a Mata Atlântica, igual andar em Petrópolis. Ô André, e nessa comunhão, nessa troca, né, o que o sertanejo tem acolhido das pessoas que vão praticar esporte aí, que vão ou pedalar ou vão correr?
existe uma mudança no perfil da galera para também usar mais a bicicleta, para encarar o próprio caminho como um todo, sem ser necessariamente com a vaquejada, né, com os gados? Como é que funciona? Cara, eu tô rindo aqui, porque essa pergunta tem duas respostas. Tem a resposta que como é que a gente traz o sertanejo, né? A gente tem uma relação muito transparente. Então, toda a mão de obra, tudo que se usa na Caminhos de Rosa vem de lá. Inclusive a cronometragem, staff, tudo que eu consiga absorver, tudo que a região me entrega, eu compro. Fruta que tiver na região, eu compro na cidade. Se tiver no posto de gasolina, tudo é da cidade. E assim, eu não cobro comissão de padaria, por exemplo, igual rede hoteleira. André, você normalmente negocia-se às vezes uma comissão para o sindicato, hotel social e tal. Eu faço diferente. Eu falo, olha, você não precisa me dar nenhuma bala, mas oferece para o cara um café durante a madrugada, porque ele vai chegar 3 horas da manhã cansado e ele vai querer comer uma fruta, tomar um suco, comer um biscoito e dormir, porque ele não quer comer muito, mas ele quer sentir o gosto de uma comida, assim, agora que ele está descansado. Mesmo que ele tome um banho, mas que ele quer sentir isso do corpo refrescado. Porque eu acho que é mais importante isso, tá? A outra parte, cara, é que teve uma vez, não sei se você já deve estar cansado de ver aqueles videozinhos do tiozinho carregando uma caixa de socorro, pedalando, e o cara com aquelas bicicletas de carbono, e o tiozinho... E o cara não acompanhando. Eu acho que todo mundo já viu esse tipo de vídeo, né? Já senti isso na pele, rapaz. Aí o que aconteceu? Teve um dia que eu estava em Morro da Garça, sentado, assim, conversando, depois da reunião, a gente senta na calçada, toma um café, aquele negócio, bem cidade mineira. E passou um tiozinho desse. E ele parou para conversar com a gente. Aí eu falei, rapaz, eu vi você outro dia pedalando lá em cima. Você estava uns 18 quilômetros daqui. Ele falou, eu vou lá pedalando todo dia, 1h10, cara, e sobe. 18 quilômetros, subindo um pouquinho, mas sobe, 18 quilômetros. Falei, mas você vai todo dia? Eu trabalho lá, eu bato pasto lá, trabalho de foice, inchado, trabalho 8 horas e volto. Falei, porra, cara, esse cara pedala 1h15 para ir, 1h15 para voltar, 2h30. O trabalho dele é braçal por 8 horas. Eu falei, cara, esse cara faz 10h30 de atividade intensa de calça jeans no sertão, com ferramenta pesada. E o dia dele é R$70 que ele ganha. Eu falei, cara, deixa eu te falar um negócio. Por 200 contos você topa pedalar aqui até em Codesburgo? Aí o cara, mas vocês me dão tudo? Eu falei, não, vai ter água para você no caminho, se sua bicicleta quebrar, eu te levo. Se você chegar lá pedalando, eu te dou R$200. Se você não chegar, eu te dou 50. Aí ele falou, mas com essa bicicleta, eu falei, não, desse jeito aí, se você quiser eu até mando lavar para você e tudo, mas é essa aí. Aí o cara, fechou. Aí a gente criou um campeonato que você vai só de barra forte, a barra não pode, ter freio V-brake, é só aquelas barras fortes bem da roça mesmo. E aí a gente já teve atletas de 5 estados. Você faz a 5 estados? Já vi uma mulher do Rio Grande do Sul, Rosana, pedalou 150 quilômetros de uma barra forte, demorou 18 horas. Caramba! Essa é a categoria Cara, me raiz. lembra aqueles campeonatos holandeses que o cara coloca com as bicicletas de cidade de vovô? O campeonato contra o vento, vocês já devem ter visto uns vídeos desse, mas é uma coisa Brasil dessa versão, cara. Que animal. Agora, esse é o raiz de verdade, que não é o raiz de modinha. É o raiz mesmo. É o ciclista mais verdadeiro, mais assim, faz com que tem e não tem obstáculo. Aqui, o cara chegou, o tiozinho chegou lá. Foi a maior sensação da prova, porque ninguém queria saber da bike de carbono, full, nada. Porque chegava o cara, e aí sim, você fala assim, mas é só bicicleta? Não, cara, não é só bicicleta, porque a relação é fixa. Então, assim, se você optar por uma relação mais leve, você não vai conseguir subir, mas você também, alguma subidinha, você vai. Se for mais na pesada, você não sobe a nada. Então, você tem que pôr um meio termo. E aí vem um outro ponto, assim, porque as bicicletas de hoje, você resolve ela com 2 chaves. Então, se você tiver um negócio desse aqui, você desmonta e monta a toda. Cara, a barra forte você tem que ter chave 10, chave 11, chave 12, alicate. E pesa 30 quilos, né? Pesa 30 quilos. Então, assim, você tem que levar um caixote de ferramenta, cara. Os caras levam, eles põem uma caixinha daquelas de plástico amarrada, porque tinha que levar, porque como é que você faz? Ela não tem suporte de caramanhola. Você tem que levar a caramanhola na caixinha. Então, assim, a galera chegava com a bicicleta, encostava, e quem que vai roubar a bicicleta? E eles foram encostando. Então, é como se você chegasse, num festival de 300 quilômetros, um cara chegando com 12 horas numa bike bala e todo mundo olhando para as barras fortes, cheio de poeira, cheio de caixote, e todo mundo tirando foto e com os caras, e aquela confusão. Eu falei, caralho, olha que negócio, como é que eu fiz um negócio desse? Ô André, isso traz a pergunta, que é, se pode fazer de barra forte, faz de mountain bike também? Qual que é o perfil? Tem gravel?
como é que é o evento e também a rota em si, o que dá, como é que você pode percorrer esse circuito? Nós fomos a primeira prova, né, nesse perfil de gravel que tinha na Europa e nos Estados Unidos, né? Então, quando a gente descobriu o movimento através de um amigo, foi em 2015. Então, quando foi em 2016, a gente tinha uma prova de 250 quilômetros. O percurso é 100% de estrada de terra. 100% não é um percurso técnico. Você não tem trilha, você não tem, problema de pedra grande, você não tem problema de barro. Então, assim, o que tem é o perfil da estrada brasileira. A gente tem a prova de gravel. A gente não vê muita diferença no resultado da mountain bike, porque a mountain bike, uma bike full arrumadinha, ajustadinha para um estradão de terra, suspensão, tudo direitinho, é bem confortável. Então, assim, a galera faz de gravel e tal, mas tem mountain bike também. Com o crescimento do movimento, hoje a gente criou um evento paralelo que é a Copa Gravel, né? Então, a gente tem todas as categorias para gravel, masculino, feminino, as mesmas categorias do mountain bike, tem para gravel também hoje, sabe? E a bike elétrica a gente pôs, mas assim, não é o perfil do ciclista, né? O ciclista de bike assistida, ele gosta mais de uma prova mais técnica e tal, não é bem um perfil fazer muita rodagem com bike elétrica, não. E é interessante porque a prova ela não tem muita altimetria, acho que são 4.000 metros, mas são 300 quilômetros. Então você sempre está subindo leve e descendo leve. Qual que é a dificuldade? Você pedala 300 quilômetros, você não tira o pé. Se você parar de pedalar, você para. Segunda coisa que rola muito no percurso é que o percurso é extremamente ermo. Então é comum, às vezes, você pedalar 80 quilômetros sem ver uma alma, se não for a gente ou os pontos de apoio. O que acontece? Você pedalando 1h da manhã, numa estrada que são 50 quilômetros dentro de eucalipto, você está pedalando a 18 km por hora, então você está pedalando a 2 horas andando só no meio de eucalipto. A gente põe iluminação, de noite a gente põe pisca-pisca, tem 2, 3 motos rodando. Então, assim, é bem iluminado. Só que tem que o seguinte, cara, a cena é, você está pedalando com um farol que você só ilumina 2 metros à frente. É o famoso tô vendo as bruxas, doente, estrela e tudo mais, né? Deve vir cada história de assombrações e imagens fantásticas, ainda mais empenado depois de não sei quantos quilômetros. Agora, eu já vi também, por outro lado, assim, eu pergunto por que o cara quer participar do Caminhos de Rosa. Ele tem que responder uma resposta obrigatória. Ele pode pôr o que ele quiser. Se quiser um ponto, tá certo, mas é obrigatório. E aí um dia eu recebi um cara falando assim, eu vou ser campeão da prova. Eu falei, caralho, cara é doido. Experiência, pedala 1 ano e meio e fiz um Iron Bike. O cara quer fazer 300, falei, vai me dar trabalho, né? Vai me dar trabalho. Bom, notei o nome do cara na mão. No dia da entrega de kit, a gente também tem uma preocupação de qualidade. É restrito a 250 atletas só, Caminhos de Rosa, as vagas são limitadas. Então eu sei todo mundo, né? Aí eu escutei o nome do cara e falei, aí, ô Fé, e aí? Você falou que vai ganhar, como é que você tá e tal? Ó, qualquer vez que você precisar, eu tô aqui, hein? Rapaz, beleza. Largada no outro dia. Filho, o cara acelerou, não olhou no retrovisor, não. Foi sozinho, 300 quilômetros. Ganhou a prova com 1h30 do segundo colocado. Não olhou no retrovisor, eu fui acompanhando ele. Ele perguntava assim, no primeiro ponto de apoio, onde está o segundo? Eu falei assim, 5 minutos da C. Eu falava, aí quando eu fico no ponto de apoio, né? Quando o segundo chega, eu falo, olha, ele saiu, tem 5 minutos. E eu falo com eles que eu vou dar informação, porque eu quero ver o circo pegando fogo. E aí, quando eu for no segundo ponto de apoio, o cara já estava tipo a 8 minutos. Quando eu cheguei no quilômetro 120, ele estava 16 minutos já do segundo colocado. Aí eu falei assim, cara, você está acelerando demais. O segundo, o pelotão, tá vindo a 16 minutos. Ele, não, eu tô tranquilo, eu sei o que eu tô fazendo. Eu falei, puta merda. O que o cara fez foi abrir 1h30. Nem o pelotão do 160 encostou no cara. Acho que tem uma coisa bacana desse teu evento e que associa com algo que é folclórico importante da cultura mineira, que são os causos, né? Porque por ser uma prova de menos participantes, você tem uma relação mais íntima com quem está participando do que uma prova que tem 2.000 pessoas participando, com 600 pessoas de apoio. Não só a hospedagem tem essa intimidade com o sertanejo, mas acho que você construiu, pelo que você está contando para a gente aqui, essa intimidade mineira, essa de conhecer as pessoas, de conhecer as histórias, os causos que você está contando aqui para a gente. E talvez essa seja uma personalidade não só da distância, do épico do sertão, mas desse jeito que é 100% mineiro de fazer as coisas. Cara, assim, você sabe o que acontece? É muito comum a gente sair no Brasil, e eu morro de preguiça disso, falar brasileiro é preguiçoso, brasileiro não presta, jeitinho brasileiro, é para fazer trambique. E assim, cara, eu sou apaixonado com o Brasil.
Eu já viajei para fora, acho bacana, mas eu gosto do Brasil. Se eu tiver a oportunidade de morar fora, eu sou um cara que seguramente não vai morar fora. E se você me perguntar se eu quero ir embora da minha casa, da fazenda, eu também não quero. Eu gosto, eu tenho orgulho de ser mineiro. E eu sempre achei que a gente é querido no mundo inteiro, né? Assim, o brasileiro é carismático, todo mundo sorri pra gente. E eu falei, a gente é conhecido por uma série de defeitos, por que a gente não valoriza o que a gente tem de melhor? E aí, assim, quando você vai correr numa prova na Europa, que não é uma grande prova, assim, umas provas regionais, a gente vai lá para ver isso, a gente vai lá para tomar café na cafeteria de tarde, para correr na trilha. E, por que a gente não faz isso com a gente? André, você está falando uma coisa que eu concordo 1 bilhão% com você, e eu acho que um amigo chamou isso da gente ter o olhar de turista. Às vezes a gente vai para um país estrangeiro e começa a achar graça em tudo só porque está no país estrangeiro. E quando a gente está na nossa casa, a gente perde esse olhar generoso, a gente perde esse olhar de valorizar o que é bom e fica só com a crítica. Então, assim, vamos ter o olhar de turista aqui em casa. Esse é o objetivo desse podcast, e acho que o que o Leandro desenhou editorialmente, a tua fala cai como uma luva, de que tem muito Brasil bom, bacana, rico para a gente conhecer, valorizando o que é nosso, fazendo a economia de cada um desses lugares ser sustentável e ter experiências que são inesquecíveis. Ô André, eu acho que essa história é muito mais legal do que eu imaginava. Acho que assim como quem abre a literatura do Guimarães Rosa vai se encantar, abrir esse podcast falando sobre o Caminho de Rosa foi revelador e empolgante. Eu tenho certeza que muita gente vai ter essa curiosidade. Se são só 250 vagas, é melhor ficar bem esperto. Vai ser em agosto, né? Sempre, terceiro domingo de agosto. Que genial, cara. Parabéns pelo formato e pela construção. Acho que você ganhou um presente, né? Que foi descobrir que a sua fazenda era onde o Guimarães Rosa morou. Agora, compartilhar isso e compartilhar essa relação do esporte, a cultura e com o sertanejo é um mérito muito louvável e a gente faz muito gosto de contar essa história aqui hoje no Gregário Cycling. Valeu. Leandro, eu que agradeço, assim. Fico muito feliz de vocês abrirem esse espaço e, assim, vocês discutem bike o dia inteiro, vocês têm acesso, né, a isso muito mais do que eu acredito. E ter esse elogio, poder estar aqui e contar a história. Galera que quiser falar lá, se vocês entrarem no site, tem lá o e-mail lá, diretor@caminhosderosa.com.br. O meu telefone, 31992080696. Pode ligar, velho. Assim, a galera pergunta assim, mas você que responde? Eu falo, Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. Vista a nossa camisa, visite o site da WUM, que está na descrição desse podcast, e adquira a sua Jersey Gregário. Se você ficou curioso para saber mais sobre esse circuito, é sempre legal dizer que a cidade referência é Sete Lagoas, 75 quilômetros ao norte da capital mineira, Belo Horizonte. O site Caminhos de Rosa tem muitos detalhes sobre o que a gente falou aqui e eu tenho certeza que o André também vai adorar conversar com você sobre as suas dúvidas. Agora a gente segue para outros lados, a Estrada dos Tropeiros, Paraty-Cunha e muito mais com Pedrito Richard. Esse não é um circuito formal com começo, meio e fim, mas são várias oportunidades e as dicas dele são um estímulo e um farol de por onde começar a se organizar. Se liga! Pedrito, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter você aqui com a gente. Poxa, eu que agradeço. Pedrito, hoje nós vamos falar de uns trechos de quem circula entre Rio e São Paulo e usa a Dutra. Talvez seja um dos trechos mais bonitos da viagem, que é a região da divisa ali, até dos 3 estados, né? São Paulo, Minas e Rio, que é a Serra da Bocaina. E se você puder falar um pouco sobre você e a tua história como ciclista. Eu comecei a pedalar faz 36 anos. Quando eu era garotão, assim, na faculdade, eu fiz uma viagem entre São Paulo e Rio com os amigos e tal. Mas comecei a pedalar sério mesmo quando eu fiz 26 anos e apareceu o mountain bike, né? Então, eu comecei a pedalar junto com o início do mountain bike. E logo me apaixonei, comecei a fazer as corridas, conheci muita gente bacana, né? O pessoal que da base do mountain bike,
não só o pessoal que foi para as competições, mas também que organizava as provas, organizava os passeios. E logo depois não foi difícil migrar para a bike de estrada, né? Na década de 90 eu já comecei a pedalar de estrada também e estou aí. Hoje acho que eu já fiz mais de 1.000 corridas e conheço um monte de lugar na Europa, mas eu curto bastante pedalar pelo Brasil. E a Serra da Bocaina é um dos meus destinos favoritos. Caramba, mais de 1.000 corridas, cara, que impressionante. E não perder a conta. Eu parei de contar quando fez 1.000. Pois só isso já é uma história enorme. Agora, uma coisa curiosa, Pedrito, é que quando a gente anda na estrada de carro, muitas vezes, a gente fala assim, putz, aqui é uma estrada muito legal para pedalar, isso aqui deve ser um prazer danado poder pedalar aqui. E como o Álvaro falou no começo, a Serra da Bocaina está no caminho de uma das principais rodovias do país. Quando que você percebeu que a Bocaina era uma estrada que, além de bonita, ali aquela região podia ser pedalável? O pedal de speed pelas estradas em volta da Bocaina, eu percebi que ali era uma locação muito boa faz uns 15 anos. Na verdade, começou mais pelo litoral. Não sei se você sabe, mas a Serra da Bocaina ela começa ali no Vale do Paraíba e ela chega até Paraty. Ela encosta no mar do litoral sul-fluminense. Então, já pedalando ali pela Rio Santos, eu já comecei a perceber as maravilhas da Bocaina, né? Em primeiro lugar, ali pela parte de Cunha e depois pela vertente do Rio de Janeiro, onde tem a RJ 155, que é a estrada que vai de Barra Mansa para Angra dos Reis. Não demorou muito, eu comecei a explorar essas estradas, comecei a pedalar por lá. Hoje até pedalo bastante ali, pelo menos 1, 2 vezes por mês eu faço essa estrada que fica no estado do Rio e, tem lugares lindíssimos ali. E logo eu percebi, né, também com a ajuda do Fabinho, da Special Trip, tem, né, uma locação lá na Serra da Bocaina, a gente começou a pedalar na Estrada dos Tropeiros, ali embaixo, que, na verdade, fechava o quadrilátero em volta da serra. Vamos chamar de quadrilátero assim. Saindo de Guaratinguetá, passando por Cunha até Paraty, é um lado. A Rio Santos, no litoral, é o segundo lado. Saindo de Angra dos Reis e voltando para Dutra, em Barra Mansa, é o terceiro lado. E o quarto lado é exatamente essa estrada paralela à Dutra, que chama Estrada dos Tropeiros, que é uma estrada que foi recapeada recentemente. Então, tem um asfalto perfeito, ela é linda, né, pelas paisagens. E, o mais importante, não passa quase ninguém. Ela é super segura. Então, assim, é o lugar perfeito para pedalar. Os outros 3 lados são maravilhosos também, mas esse, assim, é a cereja do bolo, entendeu? Antes da gente chegar na cereja, vamos num lado do bolo, que é a Paraty-Cunha, que inclusive já teve etapa lá. Você que tem experiência recente de paiol campista, como é que você compara a Paraty-Cunha com a paiol campista, como subida? Paraty-Cunha, bom, se você pegar desde Paraty até a divisa, que é o trecho do parque ali da Serra do Mar, aí eu acho que é tão duro quanto o paiol campista, tá? Mas o restante, que é da divisa até Cunha, é uma estrada bem pedalável, né? Então, vejamos, nas competições que foram organizadas ali, teve 3 etapas do Letap, elas ficaram restritas ao trecho do estado de São Paulo, ou seja, a gente não desceu para Paraty. Então, foi bem mais fácil do que o paiol. Mas para quem se aventurar de Paraty para a divisa, aí eu vou recomendar que vá bem equipado. Eu posso dizer porque eu segui um mau conselho de um bom amigo. Eu fui até Paraty e depois subindo de volta, sem saber exatamente o que era, eu fui descobrindo o sofrimento. E tem um tobogã parecido com o paiol, antes de você entrar na estrada ecológica, né? Que é duro. E depois, quando você entra na estrada ecológica, tem aquele bloquete que a bicicleta não anda, né? Não chega a ser um pavê, mas a bicicleta não rola. Então, isso faz uma subida linda, porque você está ali na Mata Atlântica, num dos lados da Serra da Bocaina, mas uma experiência difícil de esquecer para voltar lá. Principalmente porque você fez 1.500 metros de desnível, né? No paiol você faz 700.
praticamente a metade. O trecho que você falou que tem o tobogã, as inclinações variam bastante, tem as mesmas inclinações do paiol, 23%, 25%. Eu acho que você passou por coisa pior do que quem fez lá o giro. Eu acho que a gente pode parar essa conversa aqui agora, que todo o meu interesse em pedalar ali já ficou meio deturpado. Pareceu ser pior do que o paiol não é um convite. Brincadeiras à parte, Pedrito, vamos voltar à ideia do quadrilátero, porque eu queria tentar visualizar isso melhor. A gente está falando de 4 trechos que dariam um roteiro contínuo de quantos quilômetros? 450 quilômetros, mais ou menos. Então, é uma coisa para se fazer bem repartido, assim, não é? Você escolhe um trecho, faz, e à medida que você vai, como se fosse uma prova por etapas, assim, aos poucos você vai fazendo as outras partes. Cara, pela beleza da região, não faz muito sentido o cara abaixar a cabeça e tentar pedalar o maior número de quilômetros possível por dia, sabe? Porque ali além de ter um monte de lugar bacana para parar, olhar, comer, degustar coisas. Tem lugares ótimos para hospedagem, sabe? Você pode sair com um mínimo de bagagem que você vai ter tudo pelo caminho. Então, o ideal é fazer em 4 dias, no mínimo, né? Você pode fazer o trecho saindo de Guaratinguetá até Paraty, é um pedal legal para fazer em um dia. Depois, o trecho de Rio Santos tem que tomar um pouco de cuidado com a época do ano, porque alguns dias pode fazer muito calor, alguns dias você vai pedalar 45 graus, então não é legal. Tem que se organizar um pouco com isso, mas também você tem pouso em Paraty, tem pouso em Itarituba, um monte de praias de Angra dos Reis, Frade, Bracuí, pode pousar em Angra. Depois tem o trecho que vai ser duro, porque você vai ter que subir a Serra do Mar, né, que é o terceiro lado, saindo de Angra dos Reis para ir para Bananal. Na verdade, a gente não chega em Barra Mansa, né, a estrada termina em Barra Mansa, mas o ideal é parar em Bananal, que é onde começa a Estrada dos Tropeiros. E o último dia, tem 140 quilômetros de Estrada dos Tropeiros para fazer, para se divertir o dia todo, entendeu? Com vários lugares para parar. Você pode parar em Arapeí, São José do Barreiro, Areias, Silveiras, entendeu? 1000 lugares. Tropeiros, então, seria Bananal, Guaratinguetá. Tropeiros é Bananal Cruzeiro. Você vai ter um trechinho de Dutra ali que eu não recomendo pedalar, né? É melhor parar em Cruzeiro. Só tentando ilustrar aqui, para quem vem do Rio, por exemplo, parar em Bananal e iniciar a viagem de lá é um evento, né? E quem vier de São Paulo, por exemplo, poderia começar em Cruzeiro e seguir Bananal. Exatamente. Pode começar ou em Cruzeiro ou em Silveiras. As 2 cidades têm estrutura de hotel para você deixar o carro e sair pedalando, entendeu? Maravilhoso. E nesse sentido, os dois roteiros têm uma altimetria similar ou é um aclive, um declive maior para cada lado? Falando dessa perna que é a Estrada dos Tropeiros, não há um grande desafio altimétrico, tá? Tanto você indo num sentido ou no outro, é tal das Gentle Rolling Hills. Se bem que a última vez que eu estive lá, os caras falaram que não viram nem Gentle nem Rolling, só viram os Hills. Mas o que seria Gentle Rolling? Romeiros, por exemplo, é Gentle Rolling? Exceto o trecho do Tiraçaia, é um perfeito Gentle Rolling Hills. Pedrito, uma coisa curiosa é de que é uma região popularmente deslumbrante, que tem o mountain bike há muito tempo, os voadores, uma tribo a qual eu já pertenci no passado, de que voar na Bocaina era uma coisa icônica. Até um parênteses, eu uma vez lembro que só adolescente faz isso, eu fiz uma decolagem sem saber onde é que eu ia posar, num lugar que eu nunca tinha voado antes. Então, assim, minha mãe ouvisse uma coisa dessa, ou eu agora com as minhas filhas, falo, caramba, quanto risco a gente corre. Mas do ciclismo de estrada não é um destino popular, apesar de muito acessível tanto para Rio quanto para São Paulo. Por que você reputa que menos pessoas tenham descoberto, e uma das nossas intenções aqui no programa é que mais pessoas descubram e se divirtam lá? Por que você conhece há 15 anos, deve falar muito bem para um monte de gente, mas não é um destino popular para as pessoas irem pedalar, de estrada? Olha, eu acredito que as pessoas também procuram lugares que todo mundo vai, né? Então, você vê, Romeiros, há 10 anos atrás, era um lugar que pouquíssima gente ia pedalar. E hoje você vai lá no final de semana e encontra, 2.000 pessoas pedalando. Ali,
também foi recém-descoberto pelo pessoal de Barra Mansa. Hoje, você tem um ciclismo em Barra Mansa super forte, uma coisa que há 10 anos não existia, simplesmente, entendeu? Então, assim, conforme algumas pessoas vão, né, e vão contando para as outras, o negócio começa a se tornar mais acessível. O problema é que ali está mais acessível para quem mora no Vale. Para quem mora no Rio de Janeiro ou em São Paulo, é uma viagem, né? Você precisa pegar o carro, 3 horas de automóvel, e geralmente tem que arrumar um esquema de hospedagem e tal, para curtir lá um final de semana de pedal, que é maravilhoso. Mas, enfim, a gente organizou, quer dizer, eu participei de 4 passeios que foram até que bem organizados, embora tenha sido uma coisa assim entre amigos, e que levamos muita gente, né? Então, já são outras pessoas que conheceram, que curtiram e estão super afim de voltar. Mas eu acho difícil, eu não vejo essas pessoas voltando sozinhas, entendeu? Já aconteceu de eu passar o roteiro para alguns amigos que foram, voltaram, agradeceram, pô, que legal, tal. Mas pouca gente tem esse espírito assim aventureiro, sabe? Não, vamos desbravar esse roteiro que falaram, que é assim assado, né? Não é, a gente ainda não está na Europa, né? E sobre o que você está falando, por exemplo, eu não fiz o Letap em Cunha, mas fui fazer um reconhecimento no trajeto. E achei super divertido, e o grupo de amigos que estava junto, e a gente fez isso há alguns anos atrás, sei lá, uns 5, 6 anos, a gente veio falando, vamos alugar uma casa lá e passar o fim de semana, e 5 anos se passaram e a gente não alugou a casa para passar o fim de semana lá. Então acho que esse fator dessa barreira de 3 horas de viagem, que Campos do Jordão é 2,5 de São Paulo, é um fator inibidor de uma preguiça. Assim, tem uma logística diferente. Como você falou, é uma viagem. Não é ir para um treino e voltar. Ou até tem gente em Campos que faz bate e volta. Acorda 4 da manhã, faz o pedal lá, acaba, toma um banho de gato, entra no carro e volta para casa. Esse tipo de coisa seria impossível na distância lá de Bananal, né? Ou de Cruzeiro. Seria uma judiação, na verdade, entendeu? Porque Campos do Jordão você vai toda hora, né? Você estar lá e não ficar, sabe, não dormir, não aproveitar a maravilha do lugar, eu te digo que dói. Eu passei por isso porque eu fiz um trabalho lá há um tempo e fui de manhã e voltei de tarde e cheguei em São Paulo muito triste. Pedrito, dessas experiências que você já organizou e participou, qual fica a rota mais sugerida para fazer ou quadrilátero ou fazer parte dele? Primeiro saindo de São Paulo. A maneira mais lógica de fazer o quadrilátero, que você assim não enfrentaria um desafio, né, de uma altimetria impossível, seria esse que eu narrei, que é começando em Guaratinguetá, porque a estrada é bem pedalável até a divisa, né? Você vai descer para Paraty, né, dormir em Paraty, fazer o trecho de Rio Santos, que também é muito parecido com a parte dos tropeiros, subidinhas e descidinhas, tranquilo, tal, um pouco de cuidado só com o movimento grande de automóveis, né? E a subida por Barra Mansa, a subida de Angra para Bananal, é uma subida muito gentil, assim, muito doce. Você média de 5%, 6%, parece uma estradinha de campo, sabe? Uhum. E é um roteiro maravilhoso. E depois cair nos tropeiros e voltar, quer dizer, o cara realmente não vai ter o que reclamar de, assim, uma pessoa mais pesada, um cara muito forte e tal, ou um cara um pouco acima do peso, não vai sofrer tanto para fazer nesse sentido. Se fizer no sentido contrário, vai ser difícil subir no último dia a Terra de Paraty. E a hotelaria na região? Porque, inclusive, nessa viagem teste, vocês estavam num hotel que deve estar abrindo em breve, que foi reformado. Como é que está a estrutura de hotelaria na estrada dos tropeiros? Olha, é uma estrutura simples, tá? Esse hotel que está sendo reformado, que é o Porto da Bocaina, já te oferece piscina, um monte de coisa bacana, assim, um hotel grande, mas os outros são mais pousadas ou hotéis pequenos de cidade. Agora, tudo que eu vi lá foi coisa muito boa, sabe? Pessoas hospitaleiras, ambientes limpos, toda uma estrutura assim bacana. Para quem gosta de uma coisa assim mais Village Perché, entendeu? Um roteiro de charme. Tem uma pousada no alto da serra, mas aí você tem que sair um pouquinho da Estrada dos Tropeiros e pegar uma estradinha que sai de Bananal e vai para o topo da Serra da Bocaina, que é o único acesso asfaltado que tem na Bocaina, totalmente asfaltado. Tem uma pousada que chama Vilas da Bocaina, que
são os chalés, assim, são impecáveis, entendeu? Aí dá para levar a esposa, a namorada, a família, passar alguns dias lá. É bem bacana. Do outro lado da Dutra, tem um pedal que eu já fiz que chama o pedal dos 3 estados, porque você está na confluência entre São Paulo, Rio e Minas. Então, de que você, durante um pedal que não é muito longo, apesar de ter uma boa subida quando você sai da Dutra, se não me engano, de uns 20, bem rolada, mas que você, nesse mesmo pedal, você está ali na conjunção das 3 divisas e brinca. Tinha um hotel sofisticado por ali, não tinha? Era Vila Alpina, depois veio o São Gotardo. Eu não sei se ele está funcionando, viu? Mas era um hotel muito bacana. Mas, assim, nesse roteiro, que você provavelmente saiu de cruzeiro também, e subiu, passou por Passa Quatro, Itanhandu, São Lourenço. Isso. Depois sobe para o Parque das Agulhas Negras, né? Você também tem o Parque das Águas em São Lourenço, quer dizer, tem 1000 roteiros. O problema dessa estrada é que ela não tem acostamento. Tem muito movimento de caminhão, muito movimento de ônibus. Quer dizer, os meus amigos que moram em Itanhandu e Passa Quatro, eles acabaram se adaptando bem a isso, mas eu acho que já é um pouco mais arriscado. Sem dúvida que é maravilhoso, porque ali nós estamos na Mantiqueira, não estamos mais na Bocaina, né? Sim. Então é lindo, mas como opção de pedal não é a mesma coisa. Aliás, falando de Mantiqueira, uma doideira que eu já fiz 2 vezes voltando do Rio para São Paulo de carro, que foi parar em Penedo para subir a Serra de Mauá. Então eu interrompi a viagem para parar num café que está ali no pé da subida da Serra de Mauá. E tem o meu santo que não me deixa, toda vez o céu está maravilhoso. No que eu saio do carro, cai o céu. Uma chuva assim, de 8 bilhões de milímetros, mas eu não me arrependo de nenhuma delas, porque é uma subida linda. Também tem um tratamento respeitando a natureza, com passarelas para os animais, e chegar até Mauá, tomar um café lá e voltar para Penedo, entrar no carro e rumo de volta a São Paulo. Mas isso aí é digressão, é falta de juízo. Não, isso aí é a expressão da sua paixão pela natureza, pelo ciclismo, porque essa estradinha é única, né? Não tem muitas no Brasil iguais a essa, entendeu? E você sabe que essa foi sempre a minha lógica, de que quando eu estava na viagem, eu falei assim, putz, será que eu vou sair de São Paulo para vir até aqui Penedo para pedalar? Pouco provável. Agora, já que eu estou passando pela porta, eu encosto aqui, né, desço a bicicleta, faço o pedal, volto. Tem até um chuveirinho ali que dá para tomar um banho honesto nesse café que fica no pé da subida. E é uma experiência que eu não teria. Para encaixar isso na minha rotina, ir lá, subir a Serra de Mauá, tomar um café lá e voltar, se não fosse essa circunstância, não sei se faria. Eu vou te dar uma dica mais legal. Se você estiver voltando do Rio, por exemplo, passar em Bananal, mesmo que você esteja com a sua família, esposa, filhos, você salta em Bananal, fala para sua esposa seguir de carro até o topo da serra e eles te encontram lá em cima, eles vão ficar com um sorriso daqui até aqui, porque lá em cima é maravilhoso, entendeu? E você sobe de bicicleta e, se você não se importar de pegar também esses 20% de subida, vai curtir bastante. Porque você está falando do trecho que vai até o topo da Serra da Bocaina, que é a estrada que é asfaltada. É a estrada da Brastel. Ela só é asfaltada porque teve esse projeto de de fazer a maior criadouro de truta do mundo. Eles fizeram um lago enorme, uma pequena central hidrelétrica, construíram casas, no fim quebraram, asfaltaram a estrada, mas é um lugar, imagina, isso tudo a 1.500 metros de altitude, né? É lindo. A quanto essa subida? Só para matar a curiosidade de todo mundo que está ouvindo a gente. São 22 quilômetros, mas de subida mesmo acho que são 10 ou 12 no máximo. Pedrinho, você mencionou uma coisa que é uma marca registrada da região, que são as trutas, né? E a qualidade das trutas que você come lá... Eu lembro que numa dessas minhas paradas ali em Penedo para subir, a gente estava com um amigo, a gente resolveu almoçar, e num restaurante sem nenhuma sofisticação, comemos uma truta maravilhosa. Então, é fresca, né? Exatamente. É uma maravilha. Falando em coisas antigas, Álvaro, eu fiz isso no Ecomotion Pro, um evento que deve ter uns quase 20 anos também, que não existe mais, e eu comi truta em Penedo quando eu fui acompanhar essa prova. Eu fiz essa prova. Agora, Pedrito, você estava falando, inclusive, dessa variação no circuito, né? A gente partiu do quadrilátero, tem essa subida da Brastel. Uma coisa que a gente só queria reforçar existe um momento que é um pouco menos seguro, que é ali na Rio Santos, onde você tem que andar pelo acostamento, é uma estrada de grande trânsito. Os outros trechos, eles são mais tranquilos, assim. Você deve se lembrar, a estrada que vai de Guará, passa por Cunha até Paraty, também não tem acostamento, tá? Mas acontece que o movimento é tão baixo que você consegue pedalar numa boa, mesmo porque a velocidade dos carros também é baixa. E o trecho também de Angra para Bananal também não tem acostamento, mas eu pedalo,
Todas as pessoas que eu levei lá até hoje, ninguém se sentiu inseguro, tá? Tem um ou outro mal educado, claro, mas é bem tranquilo. O trecho da Rio Santos, você não pegando um dia de final de semana, não passa ninguém também, sabe? Você, principalmente se não for verão, né? Essa é a pergunta que eu ia te fazer, porque eu imagino que na alta temporada isso deve ter um problema um pouquinho maior, e também o calor deve ter um impacto. Eu lembro dos Granfones do Ubatuba, o bafo que dá ali de pedalar na Rio Santos. O fator limitador é o calor, pode ter certeza. Então não é um programa para dezembro e janeiro. De jeito nenhum, nem fevereiro. E talvez, como quase todo lugar do mundo, as mesmas estações, né? Então, primavera ou outono, porque também eu imagino que tem um fator de frio no inverno, que às vezes pode ficar um pouco mais forte, né? Na Serra da Bocaina. Lá não. Eu posso te dizer o seguinte, se você for num dia de dezembro e janeiro e subir a Brastel, você vai passar frio lá em cima, entendeu? Se você não levou casaco, tá frito, porque eu nunca cheguei lá com a temperatura acima de 17, 18 graus. Mas junho e julho fica mais frio? Fica significativamente? Não. Pode, se você tiver azar e não tiver sol, você pode pegar lá 2 graus, 3 graus. Mas normalmente fica entre 10, 12, que, como diz o italiano, fresco. É bom para pedalar, né? O problema mais é o calor, cara, porque o calor não tem jeito, entendeu? Eu pedalo muito no Rio de Janeiro, e depois das 9 da manhã liga o maçarico, quer dizer, você não consegue ficar no asfalto. Sobre isso, como é que é o fator de segurança? Você que pedala bastante lá, sem ser do ponto de vista viário, mas do ponto de vista de algum tipo de violência urbana, porque um dos programas que a gente tem é falando sobre a região de Blumenau e ali o Vale Europeu, onde quem vem aqui do Sudeste vai lá e estranha de que as pessoas chegam, deixam a bicicleta em frente à padaria e entram lá para tomar um café, um pão, e zero de preocupação se a bicicleta vai estar lá quando voltar ou não. Como é que esse tipo de coisa acontece no quadrilátero que a gente está descrevendo aqui? Olha, violência zero, posso te garantir. Mesmo no trecho fluminense, ali pela Rio Santos, já houve um tempo em que a gente teve um problema ali com o crime organizado e tal, mas hoje em dia não tem mais. Mas zero. Agora, os outros 3 lados, tranquilo, assim, sabe? É capaz da pessoa abrir as portas da casa para te receber, entendeu? Não tem... Eu não sei se dá para deixar a bicicleta na estrada e sair para... Não vamos arriscar também, né? Mas capaz que dê, viu? Porque é bem... Nossa, é muito seguro, muito seguro. Pedrito, queria agradecer aqui ao nosso amigo comum, o Fábio da Special Trip, que fez essa conexão e que é uma região que merece ser mais conhecida, até porque não está tão longe assim. Exatamente. Quem for, eu garanto que não vai se arrepender. Pode reclamar para mim. Como eu falei no começo do bloco, o pedal pela Serra da Bocaina e seu entorno não tem um circuito formado. São estradas que já existem, por onde passam também veículos, e é preciso reunir as informações complementares para poder pedalar por lá. A gente vai fazer o possível para ajudar você, ou até mesmo colocá-lo em contato com quem vai saber tirar suas dúvidas, porque vontade de pedalar lá eu sei que já deu. Agora a gente vai no sentido oposto, uma rota muito bem montada e detalhada. Muita gente já conhece o circuito do Vale Europeu, que a gente conversa agora com a ciclista local, a Jéssica Repke. Jéssica, muito bem-vinda ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada, agradeço demais o convite. Jéssica, você mora em Blumenau, que é uma região que tem uma combinação de culturas europeias, polonesa e italiana, mas majoritariamente alemã. Uma história interessante de ter tido a experiência com fixa e hoje em dia com gravel e com gravel backpacking. Para começar a história, como é que a experiência de andar de fixa em Blumenau e a experiência de andar de gravel pelo Vale Europeu? Então, comecei a andar de fixa em 2015, na verdade a minha introdução no turismo já foi pela bike fixa e eu explorava um pouco aqui da região, majoritariamente a parte de asfalto, só que eu sempre gostei muito de acampar, sempre gostei muito de natureza. E com o início da pandemia, eu resolvi fazer essa transição de modalidade, se eu posso dizer assim.
para unir essas duas coisas, esse escape do centro dos centros urbanos, que com a Fixa eu estava muito inserida nele, e unir o acampamento com o que eu mais gosto de fazer, que é pedalar. E aí surgiu a Bike Gravel e eu vi muitas oportunidades de explorar essa região que antes eu só explorava as partes mais urbanas mesmo. Isso é uma coisa curiosa, né, Jéssica? Porque Blumenau é uma cidade relativamente grande, para a região, principalmente, e, ao mesmo tempo, muito próxima do Vale Europeu ali, está ali coladinho com as cidades por onde passam o roteiro. Como é que era a sua familiaridade com essa rota antes de você querer pedalar por lá? Blumenau tem 400 mil habitantes, então é uma cidade pequena, mas da parte do Vale Europeu ela é a maior. E eu explorava algumas partes, como falei, de asfalto. Então, Pomerode, Luiz Alves, Doutor Pedrinho, Benedito Novo, tudo pelo asfalto eu conhecia, por conta da Fixa. Mas eu nunca consegui ir muito longe, porque sempre tinha uma serra no meio. E aí complicava um pouquinho mais. Um sintoma catarinense, inclusive, também, né? As famosas subidas por aí, não tão próximas assim, mas relativamente também próximas, tem a Serra do Rio do Rastro, que são famosas pelo asfalto. E como é que foi a experiência de ir descobrindo esses terrenos com gravel e buscar encontrar regiões que você, por mais próximo que você sempre esteve, mudavam completamente, né, de aspecto? Né? Para você ter uma noção, eu moro na região de Blumenau, que é próximo ao Parque Nacional. Então, eu tenho um roteiro de gravel para fazer durante a semana nos meus treinos a 4 quilômetros da casa. Então, pego 4 quilômetros de asfalto, já estou no gravel, já estou dentro do parque, muita cachoeira, é muito característico aqui da região isso. A gente tem muitos morros, porque é o Vale Europeu, e tem muita cachoeira, água, então tem destinos incríveis bem pertinho de casa. Eu tive a experiência de participar, de visitar essa região quando eles lançaram o circuito do Vale Europeu, ali partindo de Timbó e tudo mais. E eu lembro que foi muito marcante para mim quando o pessoal que estava apresentando o roteiro falou assim, não, tem uma cachoeira que você tem que caminhar aqui 1 quilômetro para dentro e dá para entrar na água, dá para curtir bastante. E aí eu perguntei assim, mas e a bicicleta? Ele falou assim, não, a bicicleta você deixa aqui no cantinho e vai lá e depois você volta. Para alguém que já morava em São Paulo, né, era um nível de segurança e de bem-estar ali, de convivência muito impressionante. Hoje ainda é assim, como é que é o ambiente para poder pedalar por ali, principalmente off-road? É muito tranquilo. Já com a Fixa, eu vivenciava isso, às vezes ia para Pomerode, queria entrar em algum restaurante, sempre deixava a bike na frente, entrava, não tinha problema nenhum. Mas continua assim, e mais para o interior, mais a gente se sente seguro, na verdade. Então, já recebi recente alguns amigos de São Paulo aqui que ficavam meio abismados, assim, tá, mas a gente vai entrar na padaria, a bike vai ficar ali na frente, sem cadeado? Falava, não, gente, é tranquilo. E realmente, depois que essa cultura do Vale Europeu, ele surgiu em 2006, né, o roteiro. Depois que isso foi se popularizando, ficou mais seguro ainda, porque um cuida do outro. E os comerciantes estão muito preparados para receber os ciclistas. Essa é uma outra coisa que eu queria te perguntar, porque considerando que você começou a andar de Fixa em 2015 e o Vale Europeu de 2006, né, o circuito de cicloturismo por lá, como é que era a sua impressão dessa rota e da bicicleta e desse mundo com as cidades? Faz parte chega a Blumenau o impacto disso, assim, é uma coisa que vocês convivem com a ideia dos amigos que vão a pedalar e das pessoas que vêm de fora, tem um envolvimento? Blumenau não tanto, mas como para Pomerode a gente sempre encontrava o pessoal com a Jersey ou os grupos de pedais, então esse contato já existia, mas eu nunca imaginava que eu ia viver isso, porque eu nunca tenho muito de mountain bike, eu sempre associava o Vale Europeu a mountain bike. Então, era algo meio distante para mim, mas a gente sempre teve contato com os cicloviajantes durante os pedais, essa troca sempre existiu. E nesse intervalo, você fez uma coisa que não é uma volta no quarteirão, que é um Biking Man em 2021, onde no primeiro dia eu entendo que você fez a maior distância da história ciclística.
Como é que foi você tendo pedalado no Vale Europeu e andar na região onde aconteceu o Bikeman de 2021? Olha, eu sempre tive muito contato com o Vini, que é o organizador do Bikeman aqui no Brasil, e ele sempre falou para mim, explora o teu quintal, porque você tem um quintal muito rico e que vai te dar muita base para encarar os desafios do Bikeman. Então, não só aqui no Vale Europeu, mas a Serra, fui para a Serra, pedalei no Rio do Rastro, Morro da Igreja. Tem muitas subidas desafiadoras aqui no Sul. Com a ideia de estar inscrita no Bikeman, começando a me preparar, eu explorei bastante essa região, principalmente a parte de subida, e também me propus a viver alguns desafios, ir para alguns roteiros que tem aqui, que o pessoal fala que é só de mountain bike, fui de gravel, passei por Rock Garden, tudo, e lá no Bikeman isso foi uma bagagem muito importante para mim, porque lá o terreno, principalmente no topo lá de Itatiaia, era bem desafiador, então eu estava, entre aspas, preparada para tudo que eu vivi lá, por pedalar aqui nesses terrenos. Qual foi a distância do seu primeiro dia de Bikeman? 212. Mas antes disso, você já tinha feito uma distância grande de fixa, né? 170 quilômetros durante o Rafa 500. Mentira, 170 quilômetros. Sim. Como é que faz 170 quilômetros de fixa? Sem parar de pedalar 1 minuto. Boa resposta. E aí, no Rafa 500, a gente queria terminar em 4 dias, e aí nesse último dia faltava 170. Aí eu me juntei com o Pedro, meu namorado, e o Fabrício, um amigo que tinha acabado de entrar na Fix, ele tinha comprado fazia 1 mês a bike, então ele estava super animado. E a gente escolheu um destino um pouco mais plano aqui da região, pegando um pouco de BR, e foi. No final, estava todo mundo morto. Como é que foi a prova para você? Como eu falei, durante o meu preparo, eu me coloquei em muitas situações. Eu pedalei na chuva, eu pedalei em vários terrenos. Então, isso, lá na prova, me ajudou a não me assustar quando essas situações aconteceram. Porque o primeiro dia foi embaixo de chuva. Já a largada, na parte de primeiro trecho de terra, já era chuva forte. E a chuva, querendo ou não, ela abala o psicológico. Então, nessa questão, eu estava preparada. E fui, consegui. E completou? Fiz em 115 horas, o tempo limite era 120 horas. Parabéns, Jéssica, isso é muito impressionante. E volta ao tema, porque o Vale Europeu, ele é um circuito que tem ali característico, né, o base dele, 300 quilômetros. E aí tem um roteiro de 7 dias para ser feito. Muita gente faz esse roteiro em menos dias, e aí fica uma coisa meio Bikeman, meio... o quanto você consegue pedalar no menor tempo possível, né? Uma coisa bem agressiva. Quando você olha para esse circuito, o que te seduz? Seduz a ideia de fazer ele o quanto antes? Seduz vivenciar cada experiência que está ali? Como é que você enxerga a principal graça do Vale? Então, eu nunca fiz a rota inteira, porque como eu pedalo em muitas partes dela, eu nunca tirei um dia para vou fazer tudo, vou fazer um bikepack, enfim, vou me hospedar e vou fazer a rota inteira. Mas eu acho muito interessante fazer em mais dias, pelo menos em 4 dias. Então, são 300 quilômetros. Em 7 dias, eu acho muito, porque você pedala pouco, mas se a sua intenção é aproveitar os lugares, conhecer realmente a fundo a cultura local... o circuito do Vale ele tem vários braços que você pode fazer a mais, né, do que o trajeto principal. Então, é válido também, mas eu faria em 4 dias para aproveitar mesmo, porque a altimetria ela é algo que ela machuca um pouco, ela é bem dura em umas partes. Quantos metros? Qual a altimetria acumulada dos 300 quilômetros? É quase 5.000 metros. Não é um passeio, né, em todo caso. Agora, dentro dessas coisas que são legais de fazer, além de pedalar lá, o que você acha que é legal? Assim, eu lembro que uma das coisas, eu não acredito que tenha mudado muito, era que você, ao entrar ali para dentro da rota e sair dos trechos urbanos, né, o trecho é todo não asfaltado, você correu o risco de encontrar com gente que não falava nem português, né? Assim, senhorinhas que falam uma língua nativa ainda, não aprenderam nem a falar português, né? O que mais me encanta é a cultura e a simplicidade das pessoas.
É muito incrível até a inocência de algumas pessoas que vivem lá, assim. Então, a receptividade também é difícil porque é uma região que eu sou muito apaixonada e depois que eu consegui explorar mais ela, eu falo para todo mundo vir, porque é difícil até explicar, é muito lindo. Eu não sei, eu não vou ter uma frase pronta. Eu acho que as pessoas têm que vir conhecer. E indo, vai quando? Tem alguma época do ano que não vale a pena ir? Essa época agora, de março, abril, é bem provável que você vá pegar um pouco de chuva. Mas era uma garoa, ninguém desanimou, foram 56 pessoas pedalando e acampando juntas, então foi incrível. Mas se você não gosta de frio, o inverno ele é bem rigoroso, principalmente na parte alta, dá para sentir muita diferença. Tem uma queda brusca de temperatura ali para Rio dos Cedros, como você comentou, que eu acho a parte mais bonita. E no verão, o sol é sensação de 40 a mais em dezembro. E eu já fui em março para Rio dos Cedros e peguei 10 graus à noite na barraca. Em março. Então, no inverno tem chance de pegar menos. O circuito do Vale Europeu é daqueles que mantém um carnezinho que você carimba, que você computa ali, que você percorreu tal trecho e tal, e completa, uma coisa que é muito mais levada a séria no Caminho de Santiago, mas que, como foi o primeiro caminho de cicloturismo no Brasil, herdou um pouco dessa tradição. Para quem for participar, vale a pena procurar os órgãos oficiais para ter esse registro, para ter essa experiência, né? Ao mesmo tempo, eu imagino que tenha uma rede bastante grande de pessoas que pedalam por ali, que também podem suportar, ou como você mesmo disse, que você foi com 56 pessoas. Tem uma galera que vivencia também o Vale Europeu, que pode dar ajuda para quem estiver interessado em fazer, né? Sim, o passaporte ele é retirado no ponto de largada, que é em Timbó, na Restaurante Tapioca, e aí vai carimbando nos pontos. Tem vários pontos aí cadastrados, e tem várias agências de turismo também que fazem o passeio. E uma coisa interessante de falar também é que a rota é toda sinalizada, então tem flechas amarelas por todo o percurso, é bem difícil de se perder. Como é fazer viagens de backpacking, de mochila, ao invés de estar dormindo em hotéis e comendo em restaurante regularmente, fazer uma coisa mais na natureza? É sensacional, é o que eu mais gosto de fazer. Eu não uso alforge, eu uso as bolsas, tento organizar elas de uma forma mais aerodinâmica na bicicleta, distribuindo peso. E eu gosto muito da forma com que as pessoas te veem quando você está com a bike carregada. Parece que a percepção das pessoas com você é diferente. Elas veem uma nobreza, assim, quem está viajando de bicicleta. A gente sempre fala que é a magia da bicicleta, porque a gente já passou por várias situações que, quando a gente mais precisava, apareceu alguém oferecendo ajuda, e isso é muito, muito interessante. Talvez se a gente não tivesse com a bike carregada, seria só mais um doido de bicicleta aí numa rodovia sem acostamento. A gente já recebeu algumas pessoas que são consideradas doidas, assim, né? Tipo, igual você falou, como o Nestor Freire, o próprio Vinícius Martins, né? O Vinícius Mob. E logo de cara a gente percebe que não é tanta doideira assim. São pessoas muito pragmáticas, que estudam muito bem o que vão fazer e deixam para o inusitado alguns detalhes, né? Isso significa que eu imagino que você já tenha planos, assim, que você tenha desafios, coisas que você tenha vontade de fazer. Quais são os planos que passam pela cabeça de vocês, do seu namorado, para percorrer de gravel aí no futuro próximo? Então, esse ano a gente vai de dupla no Bikeman. Ano passado eu fui sozinha, então esse ano a gente vai viver isso juntos, que já vai ser um desafio, porque o Vinícius colocou mais terra e mais altimetria na prova. Mas tem outras provas que a gente tem muita vontade de fazer, como Badlands, aquele Tour Divide também. Provas de ultradistância me chamam muito a atenção, a Cross Andes também. E tem alguns destinos chave assim, para bikepacking, como ir para a Itália, Patagônia. Então a gente está sempre aí olhando mapas e criando rotas. Quanto você se planeja e se organiza para a rota que vocês vão fazer
Ou simplesmente assim, vamos pegar, passa a mão aqui no armário, coloca tudo no alforge, enche as caramanholas e vamos? Não, sempre tem um planejamento. E é sempre eu que faço. Eu gosto muito de criar rotas. Então, eu sempre faço pelo Strava e uso o Google Maps. Sempre crio essas rotas também, conversando com outras pessoas, pegando algumas dicas. E aí a gente vai planejando. Por exemplo, agora no feriado de Tiradentes, são 4 dias, então a gente vai fazer um bikepacking, só que a gente vai fazer diferente. A gente vai de carro até um local e desse local a gente vai acampar e vai levar as bikes para explorar os arredores do camping, assim, que é uma região de Corupaque que tem uma rota das cachoeiras bem interessante. Então, é isso, assim, é rota, Google Maps, arruma tudo, planeja se vai ter estrutura de comida no caminho, se tem que levar fogareiro, e vai montando. Que lugares, para quem for ao Vale Europeu, não pode deixar de pedalar? Eu gosto muito da parte alta de Rio dos Cedros, da Cachoeira Formosa, que é uma queda enorme, e lá tem um camping muito legal, e eu acho uma experiência bem bacana, porque é um camping mais selvagem, assim, não tem tanta estrutura. Então, Rio dos Cedros, parte alta. É lá que está o tesouro do Vale Europeu. Quando você viaja e volta para casa, você valoriza mais o seu quintal, entre aspas? Não só o quintal, mas eu acho que essas viagens de bike, elas causam muito essa reflexão do que realmente você precisa e o quanto de conforto você precisa. Então, sempre que eu volto para casa depois de uma viagem, eu fico pensando o quanto que eu fiz com tão pouco. Você claramente opta por acampar e se diverte com isso, mas só para mencionar aqui, o Vale Europeu tem uma estrutura hoteleira interessante, inclusive de pousadas charmosas, não só de todos os níveis, que eu quero dizer, para quem estiver praticando o pedal por ali, né? Sim, tem camping, hostel, pousada, hotéis muito bem estruturados, e normalmente todos eles têm uma parte, tirando o camping, uma parte de café da manhã bem interessante. Mas majoritariamente para gravel e mountain bike, porque a rota é uma rota de terra batida ou de trilhas leves. Isso. A terra é bem tranquila de pedalar, eu até acho um exagero para mountain bike, eu acho perfeito para o gravel. Teve uma amiga que fez agora a gente fez uma parte no carnaval e ela veio com um pneu 35 e foi tranquilo, não passou nenhum perrengue, então é um terreno super fácil. Só tem que ter uma relação boa, né? Porque tem bastante subida. E como é subida em terra batida, você não embala muito. Então você tem que tá com o RPM mais baixo naturalmente, né? E aí a relação faz toda a diferença. E nesse grupo que você mencionou recente, que fez de 56 pessoas, vocês fizeram no fim de semana, tinham pessoas fora do estado de Santa Catarina que conheceram a região pela primeira vez ou boa parte do grupo era da região? A maior parte era de Santa Catarina, mas tinham pessoas do Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. E que impressão elas levaram para casa? Todas que eu conversei curtiram muito essa liberdade de se sentir seguro numa rota, principalmente as pessoas de São Paulo, que eu já trouxe para cá, não só nessa experiência, mas em outras ocasiões, sempre falam como tem água e passarinho e como você escuta a natureza no todo, assim. E essa é uma coisa curiosa, né? Porque a gente se acostuma em morar em cidades... Quando você fala 400 mil habitantes, é muita gente, né? E falar que 400 mil habitantes é uma cidade pequena... Mas quem mora em cidades que no Brasil se chama de médias, de 3, 5, 10 milhões de habitantes, a natureza você precisa ligar a televisão e ler um livro para lembrar o que é a natureza. Então, eu acho que essa é uma coisa muito rica para quem tem a oportunidade de estar numa região como a sua, com um tipo de desenho, de ressignificar o tamanho da gente no mundo. Sim, na verdade, para mim é super normal, eu já estou muito habituada. Até o local que eu trabalho, aqui em Blumenau, é uma casa dos anos 50 e tem muito verde ao redor. Então, para mim, esse silêncio, esse contato com a natureza é diário. E aí, quando vem alguém de fora, que eu percebo que para grandes cidades não é tão comum assim. Na região, o ciclismo feminino vem crescendo de uma forma impressionante.
o ciclismo como um todo, mas acho que a parcela de mulheres que se animam e se encorajam a pedalar aumentou muito nos últimos anos. Aconteceu a mesma coisa na região de Blumenau, no Vale Europeu? Aconteceu. Eu vejo muitas mulheres nos grupos que eu encontro, e nesse que a gente fez no fim de semana, de 56, 16 eram mulheres. Eu fiquei bem feliz com isso. No meu grupo de amigos aqui, que a gente faz bikepacking também, tem pelo menos umas 6 mulheres, então é bem legal. Bacana, Jéssica. Eu acho que o bikepacking, inclusive, é um tema que a gente vai explorar no futuro próximo, que é um tema que a gente ainda não abordou aqui no Gregário, só indiretamente, como nessa sua experiência, e o Vale Europeu fica aí como um ótimo destino. Eu acho que é uma experiência que eu já tive há 15 anos atrás lá e me marcou muito. Eu tenho certeza que todo mundo que vai pedalar traz coisas bacanas de lá, que ficam para sempre, nem que sejam a lembrança de um céu estrelado, Álvaro, que aqui em São Paulo você não vê há muito tempo. Não, eu me lembro, Leandro, tive o privilégio de pedalar lá no Rio do Rastro, o famoso Morro da Igreja, e depois fizemos um transfer de ônibus até Florianópolis. E passamos pelo Vale Europeu na volta. E eu olhando pela janela do ônibus, assim, babando, assim, nossa, o que deve ter de pedal aqui? E, infelizmente, nunca voltei. Acho que preciso, depois de ouvir aqui, colocar na minha agenda de programar uma visita para conhecer de verdade a rota do Vale Europeu, porque ficou numa imagem um Brasil, uma natureza, uma cultura muito diferente de várias outras coisas que eu já conheci, e uma vontade grande. Eu estava ali com o rosto colado na janela do ônibus, olhando para ele, assim, será que tem uma rota aqui? Dando uma googlada no celular, e é um desejo que está aqui para... Uma das motivações de fazer esse programa é porque tem esse desejo pessoal dessa viagem de ônibus para Florianópolis. Selecionar 3 rotas para fazer esse podcast foi bem mais difícil do que a gente imaginava, e foi muito gratificante descobrir quantas boas histórias estão por aí, prestes a ser contadas. A gente tem certeza que você pode ajudar a gente a sugerir os próximos temas, quem sabe outros trajetos, e principalmente pessoas bacanas para vir conversar com a gente e estimular que mais pessoas pedalem pelo Brasil afora. O episódio dessa semana chega ao final e eu agradeço a você que ouviu a gente até aqui. Lembrando que aqui na Gregário Cycling a gente tem um conteúdo diário, muita informação para quem gosta de pedalar. Então siga a gente na sua mídia social preferida. A gente está no Twitter, está no Instagram, tem canal no YouTube e tem principalmente um feed no seu player de podcast favorito. Segue a gente, vai ser muito legal contar com a sua audiência sempre. Um grande abraço para você e até a próxima.